Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Náutica Pronaval. Hoje estaremos trazendo a vocês mais um episódio da nossa apostila, e hoje falaremos sobre embarcações no geral, mas como sempre, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e de seguir a Pronaval nas redes sociais. Embarcações e navios em geral. Embarcação é toda construção, de madeira, alumínio, aço, ferro, fibra de vidro ou da combinação desses ou outros matérias, que possua a condição de flutuar e transportar pela água pessoas ou qualquer tipo de carga. Navio ou barco. O significado natural de barco é o de um navio pequeno. Navio é o termo empregado para designar embarcações de grande porte. São partes de embarcação: proa, popa, boca, quilha, bordos e convés. Embarcações de recreio são embarcações de propriedade particular, podendo classificar-se em embarcações de cruzeiro e embarcações de regatas. As últimas caracterizam-se pela grande velocidade e as primeiras pelo conforto de suas instalações. Navios e embarcações de serviços especiais. Nesta categoria incluem-se diversos tipos de navios e embarcações de equipamento especial. Os mais usuais são navios de salvamento com aparelhagem especial para reparo e salvamento de embarcações avariadas, encalhadas ou submersas. Em geral, dispõe de aparelho de reboque. Navios de cabo submarino empregados na instalação e reparo de cabos submarinos, cedragas utilizadas para retirar o material do fundo, em portos, rios e canais de pequena profundidade. Para fundos de areia ou de lama podem ser empregadas dragas de sucção ou dragas de escavação. Para fundos de pedra há um tipo especial, que retira a pedra anteriormente quebrada por explosivo ou por martelos especiais. As dragas podem ser de propulsão mecânica ou sem propulsão, as maiores sendo, em geral, do primeiro tipo. Também podem ter porão para receber o material escavado, ou se fazem acompanhar de lameiros, batelões com ou sem propulsão empregados nesse serviço. Rebocadores: pequenos navios de grande robustez, alta potência de máquina e boa mobilidade, destinados principalmente para reboque, podendo em alguns casos prestar outros socorros, tais como combate a incêndio e serviços de esgoto. Podem ser rebocadores de alto mar ou rebocadores de porto. Embarcações quebra-gelos, icebreakers, executam o serviço indicado pelo próprio nome. Não há embarcações deste tipo no Brasil. Barcas destinam-se ao transporte marítimo de uma a outra margem de um rio, baía, etc. Embarcações de práticos são geralmente a motor, mas nos portos menores podem ser a remo. Construídas de casco robusto a fim de resistir aos embates das ondas e à atracação aos navios em qualquer condição de tempo e mar. Embarcações de porto. Sob este nome designam-se todas as embarcações que executam os serviços normais no porto, como fiscalização alfandegária e de polícia marítima, auxílio à atracação, carga, descarga e abastecimento dos navios. Tais embarcações não são construídas para navegação no mar, não lhes sendo permitido sair barra fora, tanto pelas capitanias dos portos como pelas companhias seguradoras, exceto em casos especiais. Navios de madeira são aqueles em que as partes superestruturais do casco, isto é, quilha, roda de proa, cadaste, cavernas, vals, longarinas, forro exterior, forro interior e forros dos pavimentos são de madeira. Pouco empregada atualmente para a construção dos navios de grande porte, a madeira é, entretanto, bastante usada para as embarcações pequenas, tais como barcos de pesca, embarcações fluviais, embarcações de recreio e embarcações miúdas dos navios de guerra. As embarcações de madeira destinadas a serviços ou lugares que não lhes permitam facilidades de docagem têm geralmente a carena revestida de folhas de cobre, ou, algumas vezes, de zinco. Isto tem por fim proteger o forro de madeira contra a aderência de moluscos e vegetação marinha e contra a ação do gusano. Navios de ferro são navios em que o casco é todo construído de peças de ferro. Constituíram, evidentemente, um estágio na transição dos navios de rebocador de madeira para os de aço. Hoje, entretanto, a grande maioria dos navios é de aço, pois este é mais resistente que o ferro, permitindo uma economia no peso do casco para as mesmas condições de resistência. Navios de aço atualmente, com exceção de algumas embarcações pequenas, a quase totalidade dos navios, de guerra ou mercantes, de vela ou de propulsão mecânica, é de aço doce.
As principais vantagens dos navios de casco metálico em comparação com os de madeira são: economia de peso do casco, ou aumento da resistência, maior facilidade de construção e de reparo, maior segurança contra o alagamento, pois a compartimentagem é mais fácil, menor perigo de incêndio, maior capacidade interior disponível, possibilidade de aumento do comprimento e do deslocamento, possibilidade de adotar formas quaisquer, inclusive de maior fineza, e maior durabilidade. As desvantagens que podiam ser atribuídas aos navios de aço já estão completamente removidas. A perturbação produzida pelo magnetismo do casco sobre as agulhas magnéticas é evitada pelas compensações, pelo emprego de metais diamagnéticos e pelo uso das agulhas giroscópicas. As condições de habitabilidade são melhoradas por um sistema aperfeiçoado de ventilação, aquecimento e refrigeração, e as corrosões e incrustações na carena são diminuídas com as pinturas e as docagens frequentes. Navios de cimento armado. Os navios de cimento armado surgiram com as dificuldades de material impostas pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e tiveram a construção novamente incrementada durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Sua principal qualidade era o baixo custo de construção. Existiam navios mercantes de cimento armado de tamanho moderado, até cerca de 100 metros de comprimento, atualmente em desuso. Navios a vela ou veleiros são movidos pela ação do vento em suas velas. Há veleiros que dispõem de motor de pequena potência destinado a assegurar o deslocamento em caso de calmaria ou para entrada e saída dos portos. O apêndice I apresenta noções básicas sobre navios de vela. Navios de propulsão mecânica. Nestes navios, a energia mecânica necessária à propulsão é fornecida por máquinas, que podem ser máquinas a vapor ou motores de combustão interna. As máquinas transmitem um movimento de rotação a uma linha de eixos, na extremidade da qual é fixado um hélice. Ocasionalmente encontramos navios de rodas, em vez de hélices, para navegação em rios, baías e lagos. A força de propulsão exercida pela água sobre o hélice em movimento é transmitida ao navio por meio de um mancal de escora que é rigidamente ligado ao casco. Entre o eixo do hélice e o mancal de escora pode haver um ou mais eixos intermediários, conforme a distância entre a máquina e o hélice. Estas seções de eixo são ligadas entre si por meio de flanges, e a estanqueidade do casco na passagem do eixo do hélice é assegurada por meio de uma bucha com gachetas. Não descreveremos aqui os diversos tipos de máquinas propulsoras, pois isto foge ao escopo desta publicação. Mas convém lembrar que todos os oficiais, mesmo os de convés, devem conhecer a instalação propulsora de seu navio, a fim de saberem as manobras que podem executar e, em caso de emergência, a reserva de potência de que dispõe. Por exemplo, se o navio é a vapor, o comandante deve saber, em qualquer momento, quanto tempo é necessário para que o chefe de máquinas obtenha a pressão desejada nas caldeiras. Em viagem, o oficial de serviço no convés deve saber o número de caldeiras que estão em uso e a velocidade que a máquina permite desenvolver neste regime. Num navio a turbina convém saber se estão em movimento as principais ou as de cruzeiro. No passadiço deve haver tabelas ou curvas de velocidade correspondentes ao número de rotações da máquina, com as correções para o número de dias que o navio contar fora do dique e as várias condições de deslocamento e de trim, o tempo necessário para alcançar uma velocidade desejada, partindo da condição de parado, ou para perder o segmento na marcha AV ou dando atrás, sob diferentes velocidades, e os consumos de combustível e os dados evolutivos do navio. Quando se fazem modificações que alterem esses dados, são necessárias novas tabelas ou curvas. Embarcações sem propulsão são movimentadas a reboque e destinam-se, em geral, a serviços em portos, rios e lagos. As principais são pontões ou flutuantes, plataformas flutuantes, geralmente de forma retangular, destinadas a serviços diversos, pontões de amarração destinados a suspender boias, colocar e retirar amarrações fixas, etc. Dispõe de um ou dois gavietes na proa. Gaviete é uma peça robusta de madeira ou de ferro, dispondo de rodete na extremidade. É rigidamente fixada à proa dos pontões de amarração. No rodete labora a amarra ou cabo em trabalho. Cabres consistem em um pontão sobre o qual se monta um aparelho de manobra de pesos. As grandes cabras dispõem de tanques de lastro,
para modificar o compasso longitudinal conforme o peso que se tem de içar. Elas se destinam ao embarque ou desembarque de grandes pesos sem que se tenha necessidade de atracar o navio a um cais. São utilizadas também para transporte de grandes pesos, ou para retirar do fundo objetos pesados ou embarcações que estejam submersas, batelão, saveiro, alvarenga e embarcações robustas, de ferro ou de madeira, de fundo chato. São empregadas para desembarque ou transbordo de carga, nos portos. Podem ser abertas ou cobertas. A designação de alvarenga é muito empregada na costa nordeste do Brasil. Lameiros são grandes embarcações de ferro com caixas de ar nas extremidades e portas no fundo, transportam a lama proveniente das dragagens dos portos. São obrigatórios os seguintes equipamentos: uso do colete salva-vidas, classe V, homologados pela DPC para o condutor e passageiro. Os coletes importados devem estar homologados pela autoridade marítima do país de origem com base em requisitos no mínimo equivalentes aos exigidos pelos regulamentos nacionais. Chave de segurança atada ao pulso, ao colete ou a qualquer outra parte do condutor, de forma que ao se separar fisicamente da embarcação em movimento, a propulsão seja desligada automaticamente ou reduzida a aceleração da máquina. Cartão de aviso REF, Norman 03. Equipamentos de segurança recomendáveis. É recomendável o uso de óculos protetores e luvas. O uso de outros equipamentos de segurança para os passageiros em garupa de moto aquáticas poderá constar nos manuais dos seus respectivos fabricantes.